É muito comum o paciente, por exemplo, quando tem bipolaridade, quando melhora, achar que está curado e que não precisa mais usar a medicação, ou pode ter uma dificuldade com efeitos colaterais da medicação e ele decidir falar, olha, não dou conta, quero parar o tratamento. Pode também ter uma negação muito forte em relação à doença, não, eu não tenho essa doença. E tem também a situação de muitas vezes a pessoa ter essa decisão não de uma forma racional, por conta da própria oscilação de humor. E aí, o que que a gente pode fazer? E agora, psicóloga? Socorro! Priscila, e quando o familiar resolve abandonar o tratamento, contrariando as recomendações médicas, ele para de tomar os remédios. E eu, familiar que estou preocupado com isso, como posso ajudar essa pessoa a voltar a se tratar? Primeiramente, vamos respirar fundo, que essa situação é mais comum do que a gente imagina e existem formas saudáveis de ajudar. É muito comum o paciente, por exemplo, quando tem bipolaridade, quando melhora, achar que está curado e que não precisa mais usar a medicação, ou pode ter uma dificuldade com efeitos colaterais da medicação e ele decidir falar, olha, não dou conta, quero parar o tratamento. Pode também ter uma negação muito forte em relação à doença, não, eu não tenho essa doença. E tem também a situação de muitas vezes a pessoa ter essa decisão não de uma forma racional, por conta da própria oscilação de humor. E aí, o que que a gente pode fazer? Vou te sugerir algumas atitudes que ajudam muito mais do que um confronto direto, tipo, você não pode parar de tomar esses medicamentos. Seria interessante você, por exemplo, ter a seguinte postura: olha, eu estou preocupada com você desde que você parou de tomar esses medicamentos. Eu estou notando aqui que algumas coisas começaram a acontecer, algumas atitudes mudaram. Será que a gente pode conversar sobre isso? O que que eu posso fazer para te ajudar? O que está acontecendo? Te ajuda se eu participar da próxima consulta com o psiquiatra, para junto com ele a gente verificar como é que é o diagnóstico seu, quais são os seus sintomas, quais os medicamentos que a gente pode utilizar, então, por exemplo, porque muitas vezes o paciente esquece, até o próprio familiar, que pode ter uma postura ativa, colaborativa no tratamento. Então, sugerir outras medicações, sugerir outras formas de tomar os medicamentos, buscar entender quando aqueles efeitos colaterais vão passar, como faz diante desses efeitos colaterais. É muito comum o paciente fazer leitura mental. Não, se eu falar com um médico a respeito disso, ele não vai entender, ele vai falar que eu tenho que tomar esses medicamentos. E existem vários protocolos que podem ser utilizados de primeira linha, de segunda linha, terceira linha. Então, muitas vezes, por exemplo, você sugerir, olha, vamos estudar junto a respeito do transtorno, vamos ler, olha esse vídeo aqui, olha, será que essa solução aqui poderia ser assertiva para você? Então, também envolver os profissionais de saúde a respeito disso, de, olha, ele está parando de tomar os medicamentos, olha, ele não está tomando os medicamentos da forma adequada, como é que a gente pode fazer para isso se modificar? É importante você cuidar de você também, porque se você estiver esgotado emocionalmente, porque não é fácil lidar com uma pessoa que às vezes pode estar em crise, ali num descompasso em relação ao tratamento. Então, como está você emocionalmente? Você também está se cuidando? Atendo importante. Não tome 100% da responsabilidade do tratamento para si. Então, assim, eu não posso fazer isso como psicóloga ou psiquiatra. Então, o processo é colaborativo. A gente não obriga ninguém a fazer o tratamento. A gente apoia, dá orientação, conversa, mostra os benefícios do tratamento, mas a postura muitas vezes ali de querer controlar, aquela postura mais impositiva, não, você tem que fazer o tratamento, isso muitas vezes não ajuda, principalmente se for uma questão assim de oscilação de humor, né, da própria doença, um senso de razão aumentado que pode estar acontecendo ali. Então, existem estratégias ali mais suaves de comunicação não violenta que podem ajudar esse paciente a retomar o tratamento. Eu entendo você ter certa raiva, dificuldade de lidar com esse momento, porque pode parecer que a pessoa está parando a medicação porque é direito dela, ela faz da vida dela o que ela quiser, ou você sentir, ela é egoísta, ela sempre foi assim, ela não se importa com ninguém, ela não vê o que está fazendo com toda a família, mas isso
esse é o sintoma, muitas vezes, falando mais alto. Então, você não tem que lidar com tudo isso sozinha, sozinha. Por isso que é importante ter um profissional da saúde que você consiga conversar, que você consiga participar do processo ali da terapia ou da parte medicamentosa. Busque profissionais que tenham essa abertura para que juntos essa rede de apoio possa ajudar esse paciente a voltar a fazer o tratamento e principalmente alcançar a estabilidade, entendendo que time que está ganhando não se mexe, ou seja, com aquela medicação que estabilizou, a gente vai buscar continuar. Me conta aqui nos comentários, você já passou por essa situação de ter um familiar ali resistente com o tratamento e com todo esse manejo que eu estou explicando aqui no vídeo, deu certo a estratégia? Coloca aqui nos comentários que a sua história, a sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando nesse momento por essa situação. Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado.